Boa noite, pessoal. Então, começou mais um podcast que a gente ainda não tem um nome definido. Ia ser legal uma hora a gente está definindo em faculdade básica, né, pessoal? Algo relacionado. Vai ser algo desse nível, a gente ainda não sabe, mas hoje a gente está bastante animado. Deu ruim 2 dias atrás, a gente tentou gravar, não conseguimos, mas estamos aí para mais um. Acontece, né? Acontece. O pessoal trabalha, estuda, mas a gente está aí sempre nos dedicando para aprender um pouco do livro do Papi, né? E a gente tem algumas ideias para posteriormente continuarmos o nosso projeto. Vai ser muito legal. Bom, hoje, no caso, de novo estamos com o Júlio e o Sancler, né? Dá oi aí, pessoal. Se apresentem aí. E aí, Olá pessoal, Júlio aqui. Sancler aqui. Então, e estamos aí. Hoje o tema vai ser um pouquinho mais longo para a gente acabar o capítulo na próxima semana, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a respiração, educação do ser psíquico, a música, educação do ser instintivo, homem mineral vegetal, educação do homem racional, e a próxima semana vai ser o amor na formação do mago, subsequentemente o sexo e a castidade, isso é com Júlio, né? Mas vamos dar prosseguimento aqui Isso aí. e abrir a mesa de discussões. Tá faltando uma vinhetinha, né, para dar uma animada, ia ser legal. A gente viu posteriormente isso. Vamos lá. Sobre a respiração, pessoal, o que vocês acham que a respiração incide sobre a vida espiritual do homem? Pode falar, Quem Júlio. começa? Eu, Sancler. Já começou? Então, a respiração, ela mexe com toda a estrutura do corpo, né, cara? Ela internamente mexe com toda a estrutura física do corpo. É o nosso bombear do sangue, né? É a nossa oxigenação do sangue. A gente, na educação aí respiratória, a gente consegue fazer com que o nosso fluxo sanguíneo corra de forma passiva, né, de forma mais correta. A gente consegue fazer alternâncias aí no modo de pensar, a gente consegue equilibrar o nosso fluxo mental, a gente consegue raciocinar melhor, por muitas das vezes. Conseguimos até fazer com que o nosso processo digestivo, processo gástrico, né, corra de uma forma melhor também. Tem uma performance superior, né? Então, assim, na formação do mago, a gente pode dizer aí que a respiração ela é uma das bases fundamentais. É isso aí. Então, Sandra, e aí? O que você acha? Como que você vê a respiração, né, no âmbito da vida do mago? A respiração, eu concordo com o Júlio, ela é fundamental. Eu acredito que a meditação mais a respiração, né, essas duas coisas atreladas, e mais a educação emocional, no caso, uma racionalidade emocional, elas são as principais bases para um mago, ou para mesmo um candidato, né, a ser mago. Eu acho que são duas coisas essenciais. A respiração, ela é exercício de praticamente todas as ordens iniciáticas que trabalham diretamente aí com magia, e através dela, né, a gente consegue alguns resultados. A própria visualização, ela depende de uma respiração de determinada forma. Algumas respirações, elas são um pouco mais rápidas, outras são um pouco mais lentas, e varia o resultado de acordo com o tipo de respiração. A gente também tem a respiração no uso para controlar, no uso da ansiedade, né? Como a gente tinha falado antes, e aí acabou, a gente não conseguiu salvar o áudio, mas eu espero que você consiga voltar nesse assunto depois, Isaías. Mas ela serve para controlar muita coisa dentro do nosso corpo. E, assim, a nossa parte espiritual, ela nada mais é do que um reflexo interno. Então, a partir do momento que a gente consegue usar
a respiração para controlar, acalmar e direcionar forças dentro do nosso organismo, a gente também está, de certa forma, educando o nosso ser espiritual, o nosso ser psíquico, que é o que a gente vai falar aí mais para frente. Exatamente. Então, o que acontece? A gente percebe, né? A gente percebe muito que, por exemplo, na vida de Siddhartha Gautama, de Buda, ele conseguiu achar a razão filosófica do sofrer, do sofrimento, as 4 verdades que ele falava muito, através da respiração. A oxigenação no sangue libera, no caso, as capacidades mentais, a capacidade do ser humano de viver melhor, de observar mais a vida. Aquela monja Zen, né, a mestre Koen, ela fala muito isso, o olhar 360 de Buda, sabe? O Zazen tem muito disso. O Zazen é praticamente a respiração, é o olhar que você tem do mundo todo. Mas o que o Papi fala muito sobre a respiração, né? O ritmo respiratório age sobre os centros nervosos de maneira notável. A inspiração rápida age como excitante. A inspiração lenta e, sobretudo, a expiração prolongada e espaçada acalmará os centros nervosos. O pulmão e o coração podem ser considerados como 2 rodas com engrenagens entrosadas uma na outra, o que faz com que o aumento do ritmo respiratório seja reproduzido no ritmo cardíaco, com reflexo em todo o sistema circulatório. A respiração é, pois, o dispositivo mecânico-orgânico que restabelece o equilíbrio dos fluxos sempre que este equilíbrio se perde por um distúrbio qualquer. Então, ele auxilia nos centros nervosos da mente, né? Lembrando que, como a gente sabe, a primeira lei hermética, o universo é mental, entendeu? Então, passa pelo nossa mente, passa pelos nossos reflexos nervosos. Isso traz além de trazer uma percepção maior, aumenta o nosso nível de memória, a nossa capacidade mental, a nossa capacidade de enxergar o mundo, né? A nossa capacidade motora. Então, a vida de um mago sem a respiração, né, é como se você não comesse, né? É como se você não estivesse fazendo as coisas certas. Eu queria dar um grau de comparatividade, mas deixa para lá. Então, o que ele fala nesse livro é que o essencial que você não pode deixar de fazer é a respiração, é a observação, mas a respiração lenta, não a respiração rápida, mas a respiração lenta e prolongada, né? Inspirando e expirando, e analisando o que você está fazendo, inspirando corretamente, é uma forma de, entre aspas, mágica também, né? Os caóticos falam sobre isso, né? O Zazen fala sobre isso, os principais ocultistas falam sobre isso, né, pessoal? Vocês concordam? Sim, não concordo com o caoísta. Tô usando. Exatamente. Nem com o Ica. Então vamos mudar de assunto, mudando rapidinho de assunto, né? Educação do ser específico para vocês. Vamos sempre abrir, já que o juro começou, deixar um pouco tempo para começar. Qual é o motivo da educação do psíquico humano? Então, a educação, né, a gente está sempre aqui puxando para o lado dos ensinamentos a respeito de alguém que é um candidato a ser mago, né? Eu acredito que também tem muito de envolvimento do seu preparo antes de você querer se tornar mago, porque isso daí também é muito importante, né? A gente não acorda, não sei, num dia qualquer e vem um pensamento na cabeça, vou me tornar mago. Não é assim, né? Então precisa de uma educação, e essa educação, muitas das vezes, ela reprova, né? Não é qualquer um que pode ser um mago. Por quê? Porque você está trabalhando com forças da natureza. O mago ele é aquele que se utiliza das forças da natureza para realizar a sua vontade, por mais que essa vontade esteja também, muitas das vezes, atrelada a desejos de outras pessoas ou coisas assim.
Mas ainda assim, o mago ele trabalha na esfera das leis da natureza. E se essa natureza ela tem uma racionalidade, ela tem uma lógica, então o mago ele precisa entender essa lógica para ele também conseguir tentar de alguma forma usar essa lógica em favor dele. Então eu vejo muito a educação passando por 2 princípios básicos. O primeiro é a meditação, porque eu acredito que a meditação ela ensina muito. É um olhar interno muito grande, né? Aí quando eu estou falando em meditação, eu estou enfiando a respiração no meio. Eu falo de meditação e respiração uma coisa só. Eu acredito que a meditação ela é muito importante, porque ela força a gente a ter um olhar interno muito grande e também a estimular as capacidades criativas. E o outro pilar que eu considero muito importante nessa educação psíquica é o controle emocional. Eu não consigo ver nenhum mago que não tenha uma certa racionalidade ao tratar das emoções. Isso não quer dizer que o mago ele é uma figura fria, não é isso. É que o mago ele precisa ter o controle emocional. Na semana passada a gente citou aqui rapidamente, por exemplo, o sistema da Goetia, né? Você não tem como realizar um ritual de Goetia, e aqui a gente também não está incentivando ninguém a tentar, mas você não tem como realizar se você não tiver um equilíbrio mental muito bem estabelecido. Porque a gente não sabe muito bem como é a força que está do outro lado, qual é a força que está trabalhando do outro lado. A gente tem uma noção, e é uma noção que vem de grimórios e que podem ter sido alterados ou não. Então, assim, você precisa ter a sua vontade bem estabelecida, você precisa ter uma racionalidade, você não pode se deixar levar pelas emoções. Um mago, ao meu ver, ele é esse cara, ele é o cara que, ao mesmo tempo que ele consegue sentir as coisas, e ele é aberto para sentir as coisas, né? Diferentes tipos de emoções e sentimentos, mas ele também sabe se controlar. É muito difícil a gente ver algum desses caras aí, ocultistas grandes, né, que não tiveram a emoção, a racionalidade emocional muito bem controlada, né? E a gente já viu também alguns casos de pessoas que não têm esse controle racional. Eu acho que até aqui no meio das nossas amizades aqui, pessoas que não tiveram um controle emocional foram tentar mexer com forças que não dominavam e acabaram metendo o pé pelas mãos. Eu só citei ali antes o caoísmo, mas eu não tenho nada contra o caoísmo, não. Mas eu acho que é importante falar isso daqui também, porque muito caoísta, né, muito ocultista, na verdade, os interessados em magia, eles chegam através do ocultismo. Eles chegam através do caoísmo. E o caoísmo tem essa vibe de ser uma coisa muito sem lei, essas coisas assim. Aí mora um perigo muito grande. Então, a gente pode abordar isso daqui futuramente. Eu acho que é até um tema legal para tratar num podcast inteiro. Mas a educação, gente, de um mago, ela parte daí. Você precisa entender que a natureza ela tem uma lógica, ela funciona matematicamente. E se você consegue entender isso, então você pode passar para os próximos estágios que vão te levar a se tornar um mago, a te tornar um grande ocultista, mas a educação psíquica eu vejo ancorada nesses 2 pontos, a meditação e a educação emocional, controle emocional. Lembrando sempre, pessoal, antes que o Júlio fale, que nós somos só curiosos. A gente, no caso, alguns de nós tem está entrando algo iniciático, né? Uma instituição iniciática, mas lembrando sempre que a gente é só, no caso, curioso, então a gente vai falar mediante aquilo que a gente sabe, claro, sem nenhuma bobagem, sem nenhum preconceito, sabe? A gente sempre quer estimular o saber, seja ele qual for, tá bom? Vai lá, Júlio, o que você acha sobre a educação psíquica mental? O que você acha sobre esse assunto? Qual é o seu olhar? Bom, primeiro que eu acho que o Sancler, ele colocou as palavras muito bem colocadas, só que eu vou tirar aqui um pequeno trecho do que ele falou sobre a racionalidade emocional, né? Tem uma frase aqui de Papos, inclusive que é referente ao amor na formação do mago, que é o que eu vou falar na semana que vem, que ele vai dizer que se um mago ele faz um trabalho de magia para aprender o amor de outra pessoa, ele já se intitulou como fracassado. Ou seja, está no intelectual.
E se a gente pegar aqui até uma referência bíblica, ele vai dizer o seguinte, eduque os seus olhos. Porque como a gente sabe que o universo é mental, boa parte dele é mental, a gente não sabe a gente não consegue medir a força pelo qual nós mentalizamos algo, ou então desejamos algo em nossa mente. E muitas das vezes a gente acaba entrando, botando os pés pelas mãos, assim como o Sinclair falou, porque a gente acaba não educando o nosso modo de pensar. A gente sabe aí sobre as formas de pensamento, a gente sabe aí sobre os nossos desejos, digamos assim, instintivos, certo? E isso é uma forma de descontrole, é uma forma de não educação do nosso querer mental. Ou seja, psiquicamente falando, realmente o mago ele deve ser uma pessoa, não que ele seja frio, como o Sinclair falou, mas uma pessoa que ela tem exatamente a estrutura e a disciplina para saber o que pensar e saber o que querer. Acho que essa é a minha colocação sobre o E a poder gente, psíquico. como eu gosto muito de fazer, né? A gente sempre vai pro texto, né? De fato, eu gosto muito sempre do texto. Então vamos lá. O objetivo mágico, né? Deixa eu ver. O objetivo mágico é a submissão total do ser impossível ao homem de vontade. Lembrando que a gente falou da vontade no primeiro episódio, volte lá, veja, é muito legal. Está muito legal o que conduziu. O magista não deve tolerar nenhuma sujeição, nenhuma emoção reflexa, sem estar em condições de opor-se às mesmas. Nos tópicos anteriores, abordamos o uso dos alimentos e da respiração que permitem favorecer o desenvolvimento das aptidões mágicas. Devemos agora considerar a sensação. Encontrar diariamente pessoas que vos dizem: não posso tocar em veludo, ou não suporto o cheiro do lírio, ou ainda, sempre que vejo um sapo, sinto me desfalecer. Pois bem, todas estas repulsões instintivas, todas essas emoções puramente reflexas, devem ser implacavelmente dominadas pelo estudante de magia, o que constitui um processo de educação da vontade. Só terminando esse último parágrafo, né? Quando falamos em vencer esses impulsos antipáticos e instintivos, não significa que se deve passar a gostar do antes que rejeitava. Longe disso. Entendemos que a vontade seja suficientemente desenvolvida para ser capaz de opor-se à manifestação impossível das sensações. O reflexo se produzirá sempre, porém, o objetivo da educação mágica é fortalecer a vontade a fim de dominar os atos reflexos. Uma vontade capaz de vencer reflexos é uma vontade poderosa. Então, é legal como que o Papi define. Ele não fala para você forçar uma coisa que você não quer e tal, mas o magista, ele tem que ter a capacidade mental de analisar, de sentir o que você não gosta, de testar sempre as coisas que praticamente, ao ver, são repulsivas, sabe? Às vezes um lírio, às vezes um sapo, às vezes algo que realmente é do seu desagrado. E entender que, primeiro, você não está preso àquilo. O homem está preso, você não tem que estar preso. É sempre linear, né? É o caminho do meio que o Buda fala. Eu não vou ficar sempre de jejum sobre aquilo, mas eu também não vou exagerar naquilo. Eu sei, eu sinto o prazer, eu sinto que aquilo, eu sei que aquilo me repulsa, tenho problemas com aquilo, então vou testar, eu vou controlar a minha capacidade mental, eu vou analisar quais são os meus desejos, quais são as minhas vontades, o porquê eu sinto aquilo quando eu toco algo que me repulsa, qual é o motivo, saber, testar o seu corpo, testar a sua capacidade mental, é sempre importante na vida de uma lista, é sempre testar. A gente não está criticando, sempre vamos lembrar isso, a gente está criticando o que o Cauísta faz ou deixa de fazer,
cada um toma conta da sua vida, seja livre para fazer o que você quiser, droga, bebida, né? Sem problema nenhum, mas sempre tendo em vista a capacidade de controle mental que o artista precisa ter. Certo, pessoal? Certíssimo. Bacana. Pensei que tinha ido embora. Vamos lá, continuar o próximo tópico. Bora. Próximo tópico, que é a música, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a música. Como a música estimula diretamente os nossos sentidos. E aí, pessoal? Eu gostei da definição do Júlio. Rapidinho, eu gostei da definição do Júlio da outra vez. Ele falou muito bem. Deixa só ele falando sobre a música, ele inicia, aí já vem você. Pode ser? Ele pode iniciar, pode terminar, pode fazer tudo. Vai lá, Julião. Vai lá, João. Eu não sei se eu vou conseguir colocar exatamente da mesma forma que eu coloquei da outra vez, mas eu queria que quem estivesse nos ouvindo prestasse atenção exatamente na palavra que eu vou definir sobre música, né? Na teoria das essências, algo que por enquanto eu já tenho estudado também faz um tempo, e quem está nos escutando também, se quiser procurar, eu recomendo muito. Ele vai dizer o seguinte, que a música, prestem atenção nessa palavra, nessa frase, aliás. A música, ela é o expressar da saudade que o espírito tem de sua casa. E quando essa frase fala isso, é o expressar da saudade que o espírito tem de sua casa, na verdade ele está fazendo referência, quando na teoria das essências ele vai dizer que todos nós somos um pequeno pedaço do mesmo bolo. Esse grande bolo seria Deus, e quando nós falecêssemos, todos nós voltaríamos para ele. Só que a música, nesse caso, ela é como se o espírito conseguisse conversar com o outro, sem palavras. É como se um espírito conseguisse transbordar aquela saudade e todos aqueles que estão em volta escutando conseguissem sentir da mesma vontade de voltar para casa. A música, eu digo com toda a certeza do mundo, que ela consegue atravessar todas as dimensões do ser astral, seja ela físico, mental, espiritual, emocional. Ela consegue atravessar, tanto é que nós temos aí experimentos com plantas, com vegetais que conseguem se manifestar de uma forma perto de ambientes sonoros. A gente tem aí o exemplo, né, de pessoas que choram ouvindo música, que sorriem ouvindo música, que sentem picos de raiva ouvindo música, que se alegram ouvindo música, que sentem saudade ouvindo música, que sentem mágoa ouvindo música. Ou seja, a música ela parece que é um poder que consegue tocar em todas as áreas da nossa vida. E isso é muito interessante, é algo assim extraordinário de se dizer. Quem nunca ouvindo uma bela música pensou assim, poxa, eu queria morrer escutando essa música? Ou quem nunca pegou uma música e achou que ela era tão boa, mas tão boa, que ouviu até que se cansasse. Aquela música, perguntou né, você fica na cabeça o dia todo, isso. Você não consegue tirar. Ou então aquela música que fica na cabeça o dia todo. Ou esse exemplo de um espírito que consegue conversar com outro através da música, ele é tão real que conforme a música vai tocando, você sente vontade de cantar também. E não por causa da letra, não é por causa da letra, é por causa da melodia que nos toca. Ou seja, é como se todos eles conseguissem se conectar ao mesmo tempo com aquela frequência energética. Citando mais um pouco sobre a teoria das essências, ela vai dizer o seguinte, que todos nós dentro de si temos um tipo de DNA espiritual e que emite uma certa frequência de energia. As músicas, as melodias das músicas, nós temos aí pessoas que são ecléticas, pessoas que gostam de rock, pessoas que gostam de
sertanejo, pessoas que gostam de pop, rap, funk, tipos diferentes de músicas. Essas pessoas, na verdade, elas estão nessas categorias musicais porque essas categorias conseguem se aproximar do seu. A melodia dessas músicas conseguem se aproximar da sua vibração energética. E isso é muito legal, porque assim, às vezes quando a gente está triste, a gente quer ouvir uma música triste. Quando a gente está com raiva, a gente quer ouvir um rock pesado. Porque essas músicas se aproximam da vibração energética que a gente está sentindo naquela hora. E existem músicas que se aproximam no nosso... Pode falar. Tá um pouco ruim? E agora, melhorou? Melhorou. Eu acho que... Tu acha que é a internet? Mas tá tranquilo, pode ir lá. Bem. Continua, mano. Tá legal. Então, assim, existem músicas que se aproximam da nossa vibração de DNA, de energia. São músicas que a gente sempre está ouvindo. Conforme os anos vão passando, essa música sempre está com a gente. É aquela nossa música preferida. Porque é a música que mais se aproxima do nosso DNA espiritual. E tem aquelas que a gente está ouvindo em momentos da nossa vida, porque a nossa frequência vibracional está vibrando aquele tipo de melodia, aquele tipo de frequência. Então, assim, de todos os temas que nós colocamos na mesa, a música, em um termo pessoal falando, por mim mesmo, não existe coisa mais mágica do que a melodia, do que a música. Aqui o resto eu deixo com vocês. O Júlio... O que você acha? Eu acho que o Júlio acabou de me fazer repensar de novo no curso que eu tô fazendo. Não, eu brinco assim porque a música era a minha primeira opção de curso em faculdade mesmo, né? Mas aí eu não sabia tocar nenhum instrumento. A única coisa que eu tentava fazer era cantar, mas eu não vou entrar na faculdade de música sabendo cantar. Precisava tocar alguma coisa. E o Júlio tocou numa parada que mexe bastante comigo, que realmente é a música. Eu tô lendo um livro aqui que não é de um ocultista, é de um filósofo, que é o Émile Cioran, o livro das ilusões. E ele é um pessimista, né? Ele é um niilista. Não que pessimismo e niilismo seja a mesma coisa, mas ele consegue ser os dois. Então, assim, o livro dele é bem depressivo. Mas a única coisa onde ele não vê a tristeza, ou ele não vê uma impossibilidade de vida, é na música. Na música ele encontra como se fosse um tipo de esperança, como se fosse o último gás, né? A última coisa em que ele pode se agarrar para viver. Eu vejo mais ou menos a minha vida assim também. Eu acho que a música ela acaba sempre sendo um refúgio. Eu acho que é assim para muita gente. A música eu acho que ela é um refúgio para todo mundo. Black do Pearl Jam tá aí para falar melhor. Chorou. Não, essa é clássica. Essa é clássica. Não tem como não chorar por alguém ou não ouvindo o Black, né? Acho que a primeira fã do Pearl Jam, o Ed Vedder, ele lembrou dela. Essa mulher foi a primeira mulher que ouviu a música Black, chorou a peça e tal. Ninguém consegue, cara. É impressionante. Vamos lá, Papi, de novo. Então, vamos lá, vai. Bora, não, tem mais coisa. Deixa eu só terminar um pouquinho sobre... aí, Julião. Dar uma concluída nessa coisa da música. Estava lembrando aqui, por exemplo, por muitas das vezes, a música, ela nos faz lembrar de momentos da nossa vida. Momentos que a gente escutava muito aquela música, e quando a gente escuta hoje, depois de mais tarde, a gente consegue lembrar perfeitamente de como era a nossa vida naquela época. O cheiro, as lembranças parecem até que vêm mais forte. Existem músicas que eu não consigo nem escutar porque eu lembro das minhas ex. Não dá. Mas assim, o retrato, ele nos dá lembrança física, né? A fotografia, ela nos dá uma lembrança física de uma época da nossa vida. Mas a música, ela nos traz a lembrança de uma época da nossa vida em uma categoria que ninguém consegue explicar.
Eu deixo aqui a minha definição Cara, e sobre tu música. usou uma palavra muito legal para falar disso, que é a vibrações. A palavra vibrações, para mim, ela é chave nisso, Uhum. porque todo mundo vibra, né? Mas na música a gente consegue perceber, assim, com Sim. uma maior intensidade. E é lógico, né? Ela trabalha justamente em áreas cerebrais que resgatam muitas coisas. Às vezes a gente sente um gosto na nossa boca de alguma música que lembrou de alguma Exato. música que a gente está ouvindo. A gente ouve alguma música, vem um gosto na nossa boca. Ou então vem um cheiro e, tipo, não tem nada pra gente sentir o gosto, não tem nada pra gente sentir o cheiro. Então, já tem magia na música, né? Em estado de meditação, por exemplo, essas Sim. frequências elas se alinham para criar um ambiente favorável até ao que você quer realizar naquele momento. Ela te permite entrar em determinado estado psíquico, ou então te permite algum tipo de controle. A gente vê isso, por exemplo, nas meditações ativas, por exemplo. Eu acho que é bem claro que é muito focado em liberar algum tipo de êxtase do nosso corpo, né? Alguma coisa assim. O xamanismo, ele usa muito isso, os sons de tambores, né? Para mexer com esse Exemplo, o aspecto, candomblé, né, provocar cara? algum tipo de Candomblé, êxtase. Candomblé é Umbanda, quando as religiões de matriz africana. Então, assim, a música, ela tá em tudo. Ela tá em tudo. E quando a gente olha para a Sim. música no seu A gente... aspecto clássico, aquelas músicas clássicas mesmo, que eu tô falando de instrumento, né? Não precisa nem ter palavra para mexer com a gente. E tem iniciados que foram grandes músicos. Exato. E tem músicos que foram grandes iniciados também. O Mozart, por exemplo, ele tem uma ligação forte com a maçonaria. O Debussy também. Então é um mundo muito amplo. Eu acho que a música ela mexe muito realmente e ela é capaz de despertar coisas na gente que, se você souber aliar meditação com respiração, com algum tipo de frequência vibracional que vem de uma música e o equilíbrio emocional, cara, você tem um mundo nas tuas mãos. O Júlio falou aí da teoria das essências, tem também a harmonia das esferas, que eu não vou me arriscar a explicar, porque é uma parada bem complicada, mas que envolve, é um conceito pitagórico, né? Então envolve a questão de números, envolve a questão de uma relação entre microcosmo e macrocosmo, onde a gente seria, de certa forma, uma expressão vibracional de um campo superior. E isso daí, para mim, é incrível e mostra que a matemática ela pode não ser tão chata assim. A matemática e a música elas estão completamente relacionadas. Então, eu fico com isso aí. Se alguém quiser fazer mais algum complemento. Não, pra mim tá. Pra mim, agora só o papinho que vai melhorar ainda mais as coisas. Então, vamos lá. A música comove diretamente a alma e as ordens religiosas, assim como as antigas sociedades iniciais. É o que a gente estava falando, né? Em grande conta esse fato, mas o centro físico só é suscetível de comover-se na proporção direta do seu grau de desenvolvimento. Há uma grande diferença entre a maneira pela qual um operário, um correio, as pessoas sendo diferentes, percebem a música. Diferentes gêneros de música são simpáticos ou antipáticos para diferentes classes de seres humanos. A música, na sua qualidade musical, é variada, pode adaptar-se às necessidades de todos os seres humanos, qualquer que seja a sua educação. Podemos tirar estas classificações. A música espírita, representada pela e o música lírica, o gênero eminente, a marcha militar, o canto nacional, até a ópera cômica. Música intelectual, para o povo, é a romanza, e para o artista, uma ópera de Wagner. Aí ele dá alguns pareceres, né? Aí é mais. Vamos lá. A gente vai agora tratar um pouco da educação dos filhos como mineral e vegetal, para a gente não prolongar muito esses assuntos. Né? Então, eu acho que vocês leram, né, os para vocês, qual dos três, mais ou menos, parece? Se você der um tempo. A educação. O Isaías.
Aqui, pra mim, tua voz Tá tá falhando um falhando? pouco. Tá melhor? Tá. Agora tá Melhor. melhor. Agora tá Então, melhor. para vocês, qual dos três aqui que parecem, né? A gente falou tem a educação do científico homem mineral, né? Aí eu vou definir mais ou menos para ver se vocês parecem, né? Qual é o mais perto de vocês. Desde dificuldade em realizar vossas ideias, apesar de as conceberes facilmente, sentes embaraço em continuar em trabalho um tanto extenso, embora o trabalho da imaginação se efetue por si mesmo. Isso quer dizer, em vosso ser prepondera demasiadamente o centro instintivo sobre o intelecto. É preciso reagir, senão, realizar, senão jamais realizarás qualquer projeto e vos tornareis pouco a pouco um desses ociosos falastrões de café que engraçado que eu lembro de Bukowski quando eu lembro isso. De café que despertam admiração auditória pela originalidade e vigor de suas ideias, mas que são impotentes para construírem as coisas. Meu irmão, pessoas assim dão origem à categoria dos invejosos vencidos pela vida, que passam as noites nas mesas de bares também bom demais. Aí eu vou para né, qual desses a gente parece. Educação do homem é animal. Há certos homens de rosto pálido, de olhar pensadores notáveis, muitas vezes realizadores, mas que não se resguardam contra as adversidades materiais, não tardam a se submeter aos golpes do destino implacável. E terceiro, tem grandes mãos e dedos grossos com tais um vigor muito grande para o trabalho, porém tem grande dificuldade de assimilação rápida e compreensão artística. Queres aguçar vosso intelecto, quer expor vosso trabalho e até o vosso apetite a serviço sério. Confiar em vossa memória e até a que tendes em excelente. Então, tipo assim, qual dos três mais ou menos que parece? Eu acho que eu sou muito um homem mineral vegetal, sabe? Tenho dificuldade de realizar vossas ideias, apesar de que facilmente. Eu tenho meio que dificuldade de realizar, apesar que eu falo do meu irmão, que eu parecido com meu irmão, acho que é meio que isso, sabe? Ideias meio confusas, trabalhos meio confusos. É isso, eu acho que vocês, para vocês, assim, qual vocês têm mais familiaridade? E aí, quem começa? Pode falar, Sancler, pode falar. Pode falar. Cara, então, são três possibilidades, né? O homem mineral vegetal, o homem animal e o homem racional. Eu não sei, eu acho que Uhum. tem uma mistura, né? O primeiro ali, eu acho que ele tem um arzinho meio bucólico, e eu acho que eu tenho um pouquinho desse ar, essa tendência pessimista, mas eu não consigo encarar o pessimismo como algo ruim, né? Não sou uma pessoa que vê desgraça nas coisas, não é isso, mas é uma pessoa que, de fato, é inconformada com o mundo. Eu acho que isso daí é algo que me define. Deixa eu ver aqui. É muito difícil se colocar dentro de uma das três categorias. Mas não, é sempre o que a gente é sempre mais familiarizado, né? Eu, tipo, quando eu li, eu falei, poxa, eu acho que eu sou mais familiarizado com isso, sabe? Meio que, tipo, como você falou, que esse olhar pessimista, eu acho que a gente se encaixa, que como a gente é muito parecido, tanto questão de sentimento, tanto questão de ver a vida. Acho que nós três, assim, né? Ou eu acho que o Júlio é o de olhar pensadores notáveis, muitas vezes realizadores, mas que não se resguarda contra as necessidades materiais, não está aos golpes implacáveis. Eu acho que meio que a gente é assim. Eu acho que eu e Sancler somos o primeiro e o Júlio é meio que o segundo, né, Julião?
Ou tô falando besteira? Não, não. Acho que a sua visão está muito bem colocada. Assim, o que eu mais me familiarizaria, né, com essas três definições, eu acho que é muito do momento, entendeu? É muito do momento. Existe aí o homem mineral que eu entendo o reino mineral como algo mecânico, né? O homem está sempre acordando, trabalhando e indo dormir de noite. Isso desde o início da raça humana. Algo mecânico. Você nasce, reproduz e morre. É, Já no mineral, eu acho que o mineral eu consigo relacionar com o que você vai deixar para os outros. Porque quando você lembra de minério, para mim que sou geógrafo, né? Eu lembro apenas do que você vai deixar para quem vai ficar depois. Que minério, você quando fala de minério, você fala de algo que dura, de algo que passa os tempos, entende? Então, assim, existem homens que deixaram aí um reino mineral muito profundo, né? A gente fala de livros, obras, artes. Quando a gente vai falar aí do homem espiritual, é aquele que, no meio desses dois modos de vida, ele consegue se abstrair um pouquinho para poder conseguir entender além. Então acho que vai muito do momento. Eu acho que nesse caso aí eu vou pegar aqui um trecho do Homem Mineral Vegetal, que tá assim: claro. é preciso reagir, Uhum. senão jamais realizareis qualquer projeto e vos tornareis pouco a pouco um desses ociosos falastrões de café que despertam a admiração a um auditório pela originalidade e vigor de suas ideias, mas que são impotentes para construírem coisas. Eu acho que essa última palavra talvez não se encaixe muito comigo, apesar do resto da definição eu achar que tem um pouquinho a ver. De fato, eu não consigo ver porque eu chamo atenção. É um negócio assim, eu não sei porquê, eu não tenho nada demais. Foi até um texto que eu postei um dia desses aí no Instagram, e não foi, na verdade, no Instagram, acho que foi no blog que eu tinha, enfim. E, cara, eu não consigo descobrir por que eu chamo atenção. Eu não me vejo como uma pessoa interessante a ponto de chamar atenção. Mesmo assim, eu chamo, mas é algo que eu não sei lidar. Mas eu não me vejo como impotente para construir coisas. Talvez essa última parte aí de impotência para construir coisas não caiba dentro dessa minha definição de homem mineral vegetal. Aí eu acho que eu consigo tirar um pouquinho mais dessa questão do homem racional, que é aquele que confia na memória, aquele que confia na razão e usa disso para conseguir construir coisas, né, para conseguir se incentivar no próprio trabalho. Então eu acredito que eu teria muito dessa mistura do homem mineral vegetal, nessa questão que a gente falou aí do pessimismo, né, ou do niilismo, e misturaria isso com o homem racional, com a questão de você poder fazer as coisas e conseguir dar origem às coisas. Eu acredito que eu sou assim. Ao mesmo tempo que eu tenho uma cabeça bem bagunçada em relação às coisas, eu também consigo originar muitas coisas novas. Isso daí deve ser coisa de... Não sei se cabe falar aqui, mas eu acho que isso daí tem muita coisa a ver com mapa astral. Porque o nascimento, ele meio que me define como canceriano, e aí, para quem me conhece melhor sabe isso. Me define como canceriano, mas alguns minutos me fazem ter influências do signo de Leão, que vem justamente disso, da criatividade, o fogo ali como algo de iniciativa. Então, ao mesmo tempo que eu consigo iniciar muitas coisas, eu também me sinto um pouquinho melancólico. Então, eu acho que eu sou a fusão desses dois, homem mineral vegetal e homem racional. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Aí tem aquela vinheta, tristeza geral, né? A gente também falou pra caramba. Mas foi bom hoje. Muito bom, a gente conseguiu recuperar
o arquivo que a gente tinha perdido, mas eu acho que foi até melhor, cara. A gente deu para pensar mais. Hoje eu tava vendo, só para encerrar, né? Hoje eu tava vendo o Neurovox, eu gosto muito do Neurovox. Ele tava falando sobre a questão da humildade e tal, como que é bom tipo, ser humilde e tal. E a gente vai pensando algumas coisas, sabe? Algumas coisas tipo, não ser, a questão de você não admitir o que você é por muito tempo, sabe? Você falar assim, eu morei num lugar durante a vida toda, sabe? E eu olho assim as pessoas, as coisas, eu olho a vida em geral, sabe? E essa questão da educação do ser físico, da educação do ser mental, meio que eu olho, quando eu olho para mim, quando eu olho respirando, quando eu olho para o meu ser, eu vejo que eu não consigo ficar num lugar muito tempo. Eu não consigo ser muito tempo o que eu sou. Então, eu preciso mudar. Sempre mudar em vários quesitos. Eu estou numa fase de mudança muito grande na minha vida, que quem me conhece sabe, tanto de personalidade, quanto físico, quanto tudo está mudando ao mesmo tempo. E eu estou passando por essa reeducação. Então, a gente fala o que a gente vive. Né? Eu pedi para começar esse tema justamente por conta disso. Né? A gente vai ficando por aqui, o Julião vai encerrar. Lembrando sempre, meu nome é Isaías, temos o Sancler, dá um oi, Sancler. Oi, agora um tchau. Tchau, e Julião, é com você. Eu estou encerrando o podcast dessa semana com a frase "Sic mundus criados eis", que significa assim o mundo foi criado. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Bye, bye. Até mais.